Boa tarde, meu nome é Jordi Pigaiani Nato de Oliveira. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho submetido ao CIA, de título Estudo Teórico sobre Texturas Magnéticas e Isolantes Topológicos. Meu orientador é o professor Jackson Miranda Fonseca. Esse trabalho se encaixa na ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, e trata-se de um projeto de iniciação científica no Departamento de Física. O objetivo desse trabalho é a gente estudar um pouco mais sobre estações magnéticas e isolantes topológicos, principalmente suas propriedades magnéticas, sua estrutura e a formação deles. Eu vou falar aqui sobre alguns tópicos que vão estar associados ao trabalho. A física da matéria condensada, que é a base desse trabalho, né, que é o estudo de propriedades de materiais sólidos e líquidos, por exemplo. E, para o meu caso, eu vou estar interessado em propriedades magnéticas desses materiais. Além disso, uma coisa importante vai ser a topologia, que é uma área da matemática associada a deformações, propriedades que se mantêm mesmo após deformações suaves, que vai encaixar na física por meio de transições de fases, que descrevem isolantes topológicas e as texturas magnéticas, né? E a importância desse trabalho é porque materiais topológicos, eles são extremamente resistentes, né? Eles são rígidos e não são perturbados com certa facilidade. Então, isso é extremamente importante para o desenvolvimento de novas tecnologias. Eu vou apresentar aqui alguns materiais magnéticos, algumas interações magnéticas, as estações topológicas, ou estações magnéticas, e os isolantes topológicos. A gente tem três principais grupos de materiais magnéticos, que são os isolantes, os semicondutores e os condutores. Eles são definidos principalmente devido por meio da sua teoria de banda, né? A gente pode perceber aqui que a banda de valência, ela é a banda onde existem a última banda com elétrons ocupados no material, e a banda de condução é a banda onde tem alguns elétrons que são livres para conduzir corrente. O que difere esses materiais é a distância entre a banda de valência e a banda de condução, né? Para os isolantes, essa distância é muito grande, então é necessário muita energia para pular de uma banda para outra. Então, para conduzir material, para conduzir corrente, é muito difícil nos isolantes, porque precisa de muita energia. Por causa do semicondutor, esse gap existe, mas ele é pequeno e até mesmo a temperatura ambiente pode dar energia suficiente para esses elétrons pularem de banda. E para os condutores, essa banda ela não existe, fazendo com que naturalmente os materiais eles conduzam corrente. Aqui eu vou tratar de algumas interações magnéticas. A gente tem a interação dipolar, que trata da interação entre dipolos magnéticos, que estão separados a uma certa distância, né, dado por essa expressão aqui. A gente tem o efeito Zeeman, que trata-se da interação de um momento magnético com um campo magnético externo. E a gente pode perceber por meio dessa expressão que a minimização dessa hamiltoniana, né, da energia dessa hamiltoniana, ela vai se dar quando o momento magnético ele é paralelo ao campo magnético aplicado. A gente tem a interação de troca, que está associada à interação entre spins, como a gente pode ver aqui, e da mesma forma do efeito Zeeman, trata-se de uma interação que ela é minimizada quando os spins são orientados paralelamente. Por fim, a gente tem a interação de Loshinsky-Moria, que é uma interação de troca antissimétrica, que ela não permanece da mesma forma quando você troca SJ por SI. E ela vai ser minimizada quando os spins eles são orientados perpendicularmente um ao outro. A gente tem as texturas magnéticas, os esquímions, que são os principais que a gente vai trabalhar aqui, eles são descritos por interações de troca e interação de Loshinsky-Moria trabalhando juntos ali, né? Assim como os bímerons, que são os próximos. A gente tem dois tipos de esquímions, que são o tipo Bloch e o tipo Néel. E os esquímions são basicamente uma organização de spins, uma onda estática de spins, né? O que difere os esquímions de Bloch para o de Néel é justamente a intensidade da interação de Loshinsky-Moria, que faz com que esses spins eles possuem alguma quiralidade que é diferente dos esquímions de Néel. A gente tem os bímerons também, que também são descritos por essas duas interações, e eles podem ser enxergados como um esquímion
rotacionado em 90 graus no plano, né? No plano. E a gente tem aqui que, diferente dos esquímios que possuem a magnetização ou o spin do centro oposto da borda, aqui, tanto o centro quanto a borda, eles estão no plano e em dois pontos aqui que a gente tem o spin para baixo e o para cima. Por fim, a gente tem aqui os isolantes topológicos, que são o principal material do trabalho. A gente possui dois tipos de isolante topológico, que são os 2D e os 3D. Esses materiais eles possuem um comportamento extremamente distinto, porque no seu interior eles são isolantes, portanto não conduzem corrente elétrica, enquanto na sua superfície ou borda eles conduzem corrente elétrica, e essa corrente ela vai ter duas componentes, que vai estar associada ao sentido do spin, portanto uma para spin up e outra para spin down. E o que permite isso é justamente uma propriedade topológica da transição de fase para surgir esse material, que faz com que é permitido com que o elétron saia da banda de valência para a banda de condução e vice-versa, de forma natural, sem perda de energia. Aqui, alguns resultados do trabalho vão ser estudar, de fato, a descrição dessas excitações magnéticas. Aqui a gente vai utilizar ansatses, né, duas ansatses aqui, essa aqui para o esquírmio e essa aqui para o bímeron. A gente tem aqui o ângulo θ e o ângulo ômega, né? Esse daqui é para o esquírmio e essa para o bímeron. E de forma a ver se essas ansatses elas são corretas, fizemos um código em Python para poder plotar o gráfico dessa magnetização, né, dessas ansatses, e a gente pode perceber que, de fato, ela bate com o que a gente espera, né? Esse aqui é um esquema de Néel, e o plot da ansatse dele justamente dá o que a gente esperava, né? No centro a gente tem um spin down, né? E na borda a gente tem spin up, como a gente pode ver aqui. Da mesma forma, para o caso dos bímerons, a gente fez o plot no Python, e a gente pode perceber que a gente tem um spin down aqui nesse lado, como está na imagem, e spin up aqui desse lado. E a gente pode perceber que tá certo, né? E bom, esse foi o trabalho, né, que a gente desenvolveu. Está bastante resumido aqui nessa apresentação, mas foi um trabalho extenso porque é um assunto bem complexo, né? Bastante complexo e extenso. E então, esse trabalho ele foi satisfatório, né? A gente conseguiu estudar um pouco das propriedades desses materiais e principalmente a descrição das estações magnéticas, que vai ser de extrema importância para a gente poder estudar a interação entre essas estações e o isolante topológico de fato. Aqui a gente tem a nossa bibliografia e, por final, eu quero agradecer aos órgãos de fomento, ao Simpósio de Integração Acadêmica pela oportunidade e agradecer à Universidade Federal de Viçosa. Obrigado.